Olá meninos, tudo bom? Nossa aula hoje nós vamos trabalhar a Antiguidade Ocidental, tá bom? Vamos iniciar, né? Vocês lembram que há uma divisão na Antiguidade, né? Nós temos a Antiguidade Oriental, né? Que nós trabalhamos o Egito, a Mesopotâmia, os persas, fenícios e hebreus. E hoje vamos inaugurar a Antiguidade Ocidental, que é Grécia e Roma. Logicamente, quando se fala de Antiguidade Ocidental, nós já podemos ver algumas diferenças em relação à Antiguidade Oriental. E a principal diferença já se vê logo na estrutura política que vamos já falar, tá bom? Então não esqueçam, falar de Antiguidade Ocidental, nós vamos ter que trabalhar Grécia Antiga e Roma Antiga. E como nos vestibulares eles valorizam muito, muito mesmo, o legado que estas civilizações deixaram, né, para a atualidade, realmente o legado clássico, da cultura greco-romana, é gigantesco. Por isso que as civilizações da Antiguidade Ocidental, elas são muito mais trabalhadas nos vestibulares do que, por exemplo, da Antiguidade Oriental. Não é dificilmente você vai ter uma prova que não vai cair pelo menos uma questão de Grécia ou uma questão de Roma. Já tiveram vestibulares que caiu mais de uma questão. Não é, de fato, é um tema, é um assunto muito abordado. Tudo bem? Então vamos iniciar. O início que eu quero começar com vocês é logo a estrutura econômica. Vamos lembrar um ponto. As civilizações da Antiguidade Oriental estão dentro do chamado modo de produção asiático. Quando você vai para a Grécia e Roma, já é o modo de produção escravista. Qual vai ser a grande diferença? Justamente o que dá nome ao modo de produção, né? Enquanto lá na Antiguidade Oriental a escravidão vai ser uma mão de obra complementar, na Antiguidade Ocidental, a partir da Grécia e também Roma, o escravo ele passa a ser a mão de obra principal. Tá certo? A escravidão é a principal forma de trabalho. E meninos, não imaginem também escravidão só trabalho braçal. Não. Os escravos eles eram utilizados em qualquer atividade do cotidiano, do grego ou do romano. Tá? Então poderia ser de atividades braçais, atividades intelectuais. Tá certo? Por isso que é chamado modo de produção escravista. Que a escravidão de fato vai ser disparada a mão de obra principal. E repito e dei muita atenção a isso. A escravidão antiga não é igual à escravidão moderna. Aqui nós não vamos ter uma escravidão direcionada aos povos africanos, por exemplo. Não. Tanto na Grécia como em Roma, como também na Antiguidade Oriental, o escravo era o prisioneiro de guerra. Tá certo? Independentemente de sua cor, de sua raça, de seu povo, de sua origem étnica. Tá certo? É o prisioneiro de guerra. E no caso tanto de Grécia como Roma, existiam, na verdade, dois tipos de escravos, o por guerra e o por dívida. Existia a escravidão por dívida no mundo greco-romano, tá certo? E, logicamente, como agora há o modo de produção escravista, nós vamos ter um comércio de escravos, nós vamos ter um tráfico de escravos, tá? Mas, repito, não vamos cair na tentação e falar, por exemplo, navios negreiros. Não, navios de escravos, tá? Não tinha, repito, uma escravidão direcionada aos africanos, como nós vamos ter na Idade Moderna. Tá bom? Então nós vamos ter de fato um tráfico, uma comercialização dos escravos. E como os escravos vão representar agora um produto de comércio, há um processo de desumanização desse escravo. Né? E essa desumanização vem devido ao quê? Vem devido, logicamente, a esse comércio desse escravo ser visto agora como uma mercadoria e não como ser humano. Entenderam? Então, senhores, não esqueçam, Grécia e Roma, o modo de produção é o escravista. A escravidão é a base, de fato, da mão de obra na economia. Esse escravo ele faz trabalho tanto braçal como trabalho mental, intelectual. Ele está em todas as atividades do cotidiano, né, do homem grego e do homem romano. Tá certo? Existem dois tipos de escravos, o por dívida e o por guerra. Já vai existir uma comercialização dos escravos, tá? Um processo de desumanização, já que esse escravo vai ser considerado uma mercadoria. Tá certo? E no mundo grego, a base econômica serão as atividades comerciais e a guerra, mas principalmente as atividades comerciais, porque as condições naturais da Grécia, meninos, são muito similares às condições naturais da Fenícia. Lembram do povo fenício lá da Antiguidade Oriental, que nós já trabalhamos também, né? Que os fenícios, eles representam aquele povo que vivia do comércio marítimo, já que o Líbano, ou a Fenícia, né, tinha um solo pobre, o relevo acidentado, o litoral grande, recortado, cheio de portos naturais. Pois bem, essas características naturais da Fenícia ou do Líbano, tu pode trazer para a Grécia. Por isso que o mundo grego, no geral, as atividades comerciais serão importantes. Né? A guerra também até para manter o mercado de escravos aquecido, tá certo? Porém, um detalhe.
No mundo grego, nós vamos ter uma cidade que é uma exceção, que vamos falar também nessa aula, Esparta. Esparta vai ser uma exceção, justamente porque Esparta vai ter uma economia mais voltada para a agricultura. Por quê? Vamos já explicar. Agora, uma coisa importante, meninos. O mundo grego valorizava muito a ociosidade, tá? O tempo livre, tá certo? Por quê? Nós hoje vivemos o chamado modo de produção capitalista. Acho que vocês já ouviram frases capitalistas como tempo é dinheiro, não é? Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso? São frases realmente bem capitalistas até, não é? Ou o trabalho dignifica o homem. Só que essas frases no mundo grego não fariam sucesso. Por quê? Porque a ideia dos gregos é o seguinte: trabalha para o escravo. O cidadão, ele tem que ter um tempo livre e ocioso. Para quê? Para participar da política. E olha uma coisa que eu falei para vocês. Cidadão. Tá? Já posso até passar para o próximo slide. Os gregos, meninos, eles vão trazer para a gente a ideia de cidadania. E essa cidadania para o mundo grego é um pouquinho diferente de hoje, eu vou já explicar a diferença. O cidadão grego, não estou falando de uma cidade A, B ou C, estou falando da Grécia como um todo. O cidadão grego é aquele que tem direito de participar da política. Só que a participação política do cidadão na Grécia Antiga é diferente de hoje, porque eles tinham uma participação direta. Eles não vão ter necessidade de escolher representantes para participarem da política e representá-los no poder. Não, o cidadão ele se representa e tem uma participação direta na política. Dá para vocês imaginarem uma coisa. Para esse cidadão ter tempo livre para se dedicar à política, à cidadania, ele logicamente não vai ter necessidade de trabalhar. Então quem vai ter que trabalhar no lugar do cidadão? O escravo. Entenderam? Por isso que a escravidão também vai ser muito importante para o mundo grego, não só pela questão da estrutura econômica, mas também pela questão da política. Porque como escravo ele vai estar trabalhando em atividades braçais, atividades intelectuais, o cidadão ele está ocioso, ele está com tempo livre, justamente para direcionar para a política, para ele vivenciar a política, para ele participar diretamente da política. Entendeu? Então vocês podem ver que o modo de produção escravista na Grécia tem também uma ligação muito forte com a política deles, com essa ideia de cidadania. Tá? Uma coisa importante, os gregos, eles representam essa base da política moderna, porque além de trazer essa ideia de cidadania, eles separam política de religião. Diferentemente do mundo oriental, como nós vimos, né? Vocês lembram que a antiguidade oriental era marcada por estados teocráticos. Tá certo? E o mundo grego não, eles separam política de religião. Tudo bem? E eles eram formados por cidades-estados, como os fenícios. Só que na casa da Grécia, essas cidades-estados eram chamadas de polis. Tá? A gente vai até falar das duas mais importantes, Esparta e Atenas. Na aula de hoje eu vou falar para vocês de Esparta. Ok? E aí o que acontece, meninos? Toda organização política, através das cidades-estados, nós temos uma descentralização política, uma descentralização do poder. Ok? Então a política grega era descentralizada, tinha essa formação das polis. A Grécia representa uma base até da política moderna, porque eles trazem para a gente a ideia de cidadania, de participação política, e separa política de religião. Agora, cuidado em vestibulares um ponto. A ideia de cidadania que nós temos hoje, que está presente na Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, ela tem um conceito não grego. O conceito nosso, na verdade, é iluminista. É um conceito muito mais amplo. Tanto que na Constituição Brasileira, o cidadão é aquele que tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso é um conceito iluminista. Então a ideia que nós temos hoje de cidadania é muito mais amplo. Lá na Grécia Antiga era uma ideia mais limitada. Cidadão é aquele que tem direito de participar da política. Entendeu? Já hoje não, cidadãos são todos. Então na Grécia a cidadania era limitada. Hoje a cidadania é universal, que é todos os cidadãos. Todos os habitantes que têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então repito, apesar da Grécia ser o berço da cidadania, ser o berço da política moderna, dessa ideia de participação política, o conceito hoje que nós temos de cidadania é um conceito mais amplo, porque ele não é mais da Grécia Antiga. O conceito hoje que nós temos, ele é, na verdade, iluminista. Ok? Então, senhores, nós vimos a estrutura econômica do mundo grego e a estrutura política. E como eu já adiantei a informação, das polis, inúmeras polis que tiveram na Grécia, nós temos duas poderosíssimas, a de Esparta e a de Atenas, que elas são totalmente antagônicas, rivais e bem diferentes uma da outra. Vamos terminar a aula hoje falando da polis espartana, tudo bem? Meninos, a polis de Esparta foi fundada por um povo chamado Dórios. Um detalhe, a formação da Grécia enquanto povo
Lembra um pouquinho a Mesopotâmia. Vocês lembram que eu falei para vocês que a Mesopotâmia era uma região de fácil acesso e foi marcado por muitas invasões, então muitos povos formaram a Mesopotâmia? Foi assim na Grécia também, foram chamados povos indo-europeus, que povoaram várias partes da Grécia, partes até diferentes. E eles se misturaram também, e também eram rivais, assim como ocorreu na Mesopotâmia. E no caso de Esparta, o povo indo-europeu que formou Esparta foram os dórios, que era um povo, meninos, muito voltado para a questão da guerra, do treinamento militar. Eles tinham de fato uma vocação guerreira, tá certo? E é justamente essa vocação guerreira dos dórios é que fez com que a educação espartana fosse totalmente voltada para o desenvolvimento físico e militar, entendeu? Por isso que as crianças espartanas, quando nasciam, elas eram examinadas por um grupo de anciãos. Para quê? Para que esse grupo estude, veja se a criança tem um corpo bem definido e perfeito. Se a criança não tivesse esse corpo perfeito, ela era descartada, ela era morta. Lógico, isso na nossa sociedade atual é um absurdo, é um crime. Mas a gente tem que ter cuidado de não olhar o passado com os olhos do presente, né? É outra cultura, era outra realidade. E como a educação deles, por exemplo, dos meninos, começava aos 7 anos de idade, que ele era retirado da família e já era colocado no treinamento militar, essa criança tinha que ter realmente um corpo perfeito, um corpo muito bem definido. Tá certo? Então era uma educação totalmente voltada para a guerra, era uma sociedade totalmente militarizada, tá certo? Devido muito também à sua fundação, repito. O povo que fundou Esparta era um povo guerreiro chamado Dórios, tá bom? E não é por acaso, olha como nada é coincidência. O principal deus adorado por Esparta era o deus Ares, deus da guerra. Tudo bem? Agora, muito deve-se também, meninos, da formação de Esparta, a localização deles. Esparta estava localizado numa região da Grécia que era totalmente diferente do restante. Era a região da Península do Peloponeso. Por que era uma região diferente? Porque além de ser uma região plana, era uma região extremamente fértil. Tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Que as situações, as condições naturais da Grécia eram muito similares da Fenícia. Muito mais propícias, muito mais voltadas para o comércio marítimo. No caso da Península do Peloponeso, onde Esparta vai viver, realmente era uma exceção. Era uma região plana extremamente fértil. Por isso que Esparta não vai ter uma economia voltada para o comércio. Vai ter uma economia mais voltada para as atividades agrícolas. E um detalhe, como eles vão ter uma sociedade mais agrícola, eles não vão ter necessidades de contato com outros povos. Então vai ser uma sociedade mais fechada, tá certo? Militarizada e com aquele terrível sentimento da xenofobia. É uma sociedade xenófoba, a sociedade espartana. Eles se achavam superiores aos outros gregos e aos outros povos, tá? Então eles realmente eram bem fechados, eles tinham aversão aos contatos com outros povos, né? Isso é uma característica muito forte da economia e da sociedade espartana. Essa sociedade militarizada, fechada, xenófoba, ok? E um detalhe, vou já falar da política, situação da mulher. Na Grécia Antiga, no geral, a sociedade era extremamente patriarcal. A vida da mulher era limitada ao campo privado. Que significa o quê? Que as mulheres, elas tinham toda a educação voltada para ser boa mãe e boa esposa no regime de submissão ao homem. Isso aconteceu na Grécia como um todo. A mulher não tinha vida pública. A mulher não tinha cidadania. O que quer dizer isso? A mulher não participava da política. Em nenhuma região da Grécia Antiga. Porém, isso é muito trabalhado em vestibular. Porém, de todas as mulheres gregas, aquela que tinha um pouquinho mais de liberdade eram as mulheres espartanas. Elas tinham mais voz na sociedade. Não se empolguem. Eu não estou dizendo que a mulher espartana tinha os mesmos direitos que o homem espartano. Não tinha. Tá? A mulher espartana, na verdade, ela tinha também vida pública além da vida privada. O que era a vida pública dela? Ela não participava da política, tá? A vida pública é que ela também tinha treinamento militar. Tá certo? Era diferente, logicamente, do treinamento militar dos homens, que dos homens começava com 7 anos de idade. E era um treinamento feito pelo próprio governo. O treinamento das mulheres era feito pela própria família. E o treinamento militar para as mulheres, meninos, não é para elas irem para a guerra. Na verdade, o treinamento militar das mulheres era para elas conseguirem um bom casamento. Como assim um bom casamento? Vocês lembram, já ouviram falar de uma expressão de mulher prendada, boa para casar? Lógico que é um conceito patriarcal e machista, né? Durante muito tempo que teve aqui no Brasil, que é aquela mulher que sabe cuidar de uma casa, que sabe cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? Cozinha bem, limpa a casa. A mulher prendada. Em Esparta, a mulher prendada, a mulher boa para casar, entre aspas, tá? Era a mulher que tinha essas características,
mas também tinha um corpo perfeito, um treinamento militar. Tá? Ou seja, tinha que ter habilidade com armas, porque eles acreditavam que um corpo saudável gerava filhos saudáveis, que se essa mulher tivesse habilidade com armas, e o pai vai ter porque ele treinava militarmente, essa criança vai ter mais facilidade também para adquirir tais habilidades. Era o pensamento deles. Por isso que a mulher em Esparta treinava militarmente. Era realmente para conseguir mais na frente um bom casamento. E de fato, repito, de todas as mulheres gregas, aquelas que tinham um pouquinho mais de voz, um pouquinho mais de liberdade social, era a mulher espartana. Tá certo? E na política, um detalhe. Esparta nasceu e morreu numa oligarquia. Vocês já viram esse conceito em história do Brasil. Oligarquia significa governo de poucos, governo voltado para uma minoria rica. E Esparta não mudou suas estruturas políticas. E aqui só uma discussão rápida para encerrarmos nossa aula. Quando vocês trabalham história do Brasil, Brasil Império, Brasil República, vocês percebem que o Brasil mudou muito suas estruturas políticas, até porque nós tivemos 7 constituições na nossa história. E se vocês perceberem, o que força as mudanças das estruturas políticas são instabilidades sociais. Quando existem conflitos sociais, conflitos de interesses, mudam-se as estruturas políticas para tentar estabilizar a sociedade, certo? Agora, se eu estou te falando que Esparta nasceu e morreu numa oligarquia, não mudou suas estruturas políticas, qual é a conclusão que nós podemos ter? Que a sociedade espartana vai apresentar uma história estável, e vai mesmo. Além deles serem fechados e xenófobos, a gente tem que lembrar um detalhe. A sociedade espartana, meninos, era muito simples. Ela só tinha 3 classes sociais. Os espartanos, os periecos e os ilotas. Quem eram os ilotas? Eles eram os escravos, por guerra ou por dívida. Os periecos, eles eram comerciantes e artesãos. Tá? Classe média, porque não esqueça, Esparta não era voltado para o comércio e para o artesanato. Esparta era voltado para a agricultura, para a guerra. Então os periecos, que eram comerciantes e artesãos, eram uma classe média, mas sem direitos políticos. Já os espartanos, eles eram ao mesmo tempo proprietários de terra, donos de escravos, os guerreiros e aqueles que tinham cidadania. Ou seja, só os espartanos poderiam ser chamados de cidadão espartano. O que significa isso? Só eles tinham o direito de participar da política. E como os espartanos tinham o controle da economia, da política e do exército, eles tinham total controle sobre a sociedade espartana. Não tinha luta de classes. A sociedade era estável. Então, os espartanos conseguiram manter o domínio de toda a sociedade espartana. Por isso que Esparta nasceu e morreu numa oligarquia. E vocês vão ver quando eu estiver trabalhando com vocês o restante do assunto, que o que vale para Esparta não vale para Atenas. Atenas vai ter uma história muito mais complexa e uma história com muito mais transformações e um legado até maior para a nossa atualidade. Por isso que Atenas é muito mais trabalhado em vestibular do que Esparta. Tudo bem? Então encerro aqui nossa aula para não ficar muitas informações para vocês. Tudo bem? Espero que tenha ajudado e que tenha sido claro. Valeu, meninos. Até a próxima. Um abraço.